Ah, agora tá. Professora, a foto que a senhora me mandou é uma atividade? Ah, não, aquela foto é porque a gente vai fazer um exemplo, e aí eu não tenho como ficar voltando naquela imagem. Se tu puder compartilhar também com o pessoal aquela. Tá, eu não tinha visto ali agora. Oi, meninas, tudo bom? Tudo bem? Pessoal, vocês estão visualizando a apresentação? Sim. Sim. Bom, pessoal, o assunto de hoje é estatística, tá? Hoje a gente vai iniciar com alguns conceitos importantes. E eu queria pedir que vocês tivessem em mãos aí um caderno ou uma folha para anotar algumas coisas, porque a gente vai fazer durante a aula alguns exercícios, tá? Professora, tá cortada a imagem do slide, da apresentação. Tá Não sei se cortado? E agora? Melhorou? melhorou. Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Vão me perguntando se não estiverem visualizando alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, o uso da pesquisa nas atividades humanas. Então, por exemplo, na indústria, tá? A gente percebe que é preciso fazer uma pesquisa para o lançamento de um novo produto, ver qual é a demanda, para daí poder lançar. Coloquei aqui planejamento anual das empresas, tá? Questões comerciais, novos produtos. Coloquei pesquisas eleitorais. E pergunto para vocês, onde mais vocês acham que a gente poderia encontrar a estatística dentro das atividades humanas? Eu só lembro do IBGE quando a senhora fala em estatística, essas coisas assim. Esse slide, eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês. O primeiro ponto é se vocês conseguem pensar em mais alguns exemplos de pesquisa, tá? Então, no caderno de vocês, coloquem estatística. E aí eu pergunto para vocês, conseguem pensar em mais alguns exemplos de pesquisa? Aí vocês coloquem alguns exemplos nos quais vocês pensaram. Algumas etapas no desenvolvimento do processo de pesquisa. Bom, a gente tem, eu coloquei aqui alguns itens, tá? Que envolvem o tema estatística, que seria a escolha da amostra, coleta e organização dos dados, que seriam as informações coletadas, tá? O resumo desses dados, que a gente vai organizar ou tabelas ou gráficos, né? E temos outras opções também de organizar esses dados. E a interpretação dos resultados, tá? Então, depois de organizar essas informações, a gente vai tentar interpretar e ver qual é o que aconteceu. Então, sobre população e amostra, tá? O que eu poderia falar para vocês? O que significa esse símbolo aqui? Na verdade, é que A está contido em U. Então, quer dizer, a amostra, ela está dentro do universo estatístico. Então, por exemplo, se eu fosse pesquisar entre vocês aqui, 12, 15 alunos que estão aqui na aula agora, eu poderia investigar qual é a disciplina favorita de vocês. Eu poderia verificar com cada um qual é a disciplina favorita de cada um. A minha amostra seria igual ao meu universo pesquisado, o meu universo estatístico, porque eu consigo consultar todo mundo. Agora, se eu for fazer uma pesquisa lá de intenção de votos no estado de São Paulo, por exemplo, eu não consigo entrevistar todo o universo estatístico, então eu seleciono uma amostra, ela seja condizente com o que eu estou querendo investigar, para que o resultado seja de fato real, né? Seja realmente a intenção de votos do Estado, que eu não posso, por exemplo, entrevistar só pessoas de um bairro. Daí eu tenho que pegar um pouco de cada um, que nem que se a gente fosse fazer uma pesquisa no IFE, não teria como eu investigar só o curso da informática, por exemplo. Tá? Então, a diferença de população e amostra é essa, você sempre tem que pensar que a amostra é um grupo dentro do universo estatístico. Tá? Então, essa população e amostra é uma parte do universo todo que vai ser investigado. Tá? Então, isso são alguns conceitos.
Indivíduo e objeto. Agora, aqui também, em teoria de conjunto, se vocês lembram, o indivíduo é como se fosse um elemento de dentro da amostra. Tá? Então, a gente tem um grupo grande, que é o universo estatístico. Aí, dentro desse grupo, a gente tem a amostra, que é quem vai ser entrevistado. E dentro dessa amostra, eu tenho os elementos. E esses elementos são indivíduos ou objetos. Tá? A variável é o que eu for investigar. Então, por exemplo, se eu for investigar qual é a disciplina favorita de vocês, a variável vai ser disciplina favorita. Entenderam? Só que aí entra umas subclassificações da variável, porque a variável, se eu for investigar, por exemplo, a matéria favorita de vocês, ela é uma variável qualitativa, tá? Eu não tenho como numerar, não tem um valor. Agora, se eu for investigar a idade de vocês, aí ela é quantitativa, porque eu posso colocar ela em números, certo? E aqui, frequência absoluta e frequência relativa. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que a variável aparece. E a frequência relativa é a frequência absoluta em relação ao total. Então, esses são os 4 termos da pesquisa, tá? Que a gente precisa entender o conceito deles e o que é cada um. Então, em uma pesquisa que envolve pessoas, ó, coloquei aqui um exemplo. As variáveis podem ser sexo, cor de cabelo, idade, altura, entre outros. Quais são as variáveis qualitativas nessa questão aqui? Quando tem relação com uma qualidade, tá? Eu coloquei aqui um atributo dos indivíduos. Aí, quando que ela é ordinal ou nominal? Ordinal é quando existe uma ordem e nominal é quando isso não ocorre, tá? Então, é simples. Então, se ela for qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal. E se ela for quantitativa, os valores, os possíveis valores de resposta são números, tá? E se esses números, eles são inteiros, a gente diz que essa variável quantitativa, ela é discreta. E se esses números forem medidas, assim, altura, por exemplo, é 1,62, né, 1,45, 1,83, por exemplo, aí é uma variável quantitativa, porque os valores são números, porém é quantitativa contínua, porque não são números inteiros, tá? Tá dentro do conjunto dos números reais. Então, coloquei aqui para vocês, já coloquei um resumo aqui em cima da variável, das possibilidades de variável, tá? Qualitativa e quantitativa, nominal, ordinal, discreta ou contínua, tá? Então, por exemplo, vamos supor uma pesquisa que envolve pessoas, tá? E as variáveis que eu tenho, grau de instrução, número de irmãos e altura. São 3 variáveis, tá? Então, grau de instrução é que tipo de variável? Quali ou quanti? E é ordinal, porque aqui, fundamental, médio, superior, etc. Agora, número de irmãos é quantitativa, porque eu tô falando de números, né? E é discreto, porque a quantidade de irmãos são números inteiros. Então, pode ser 0, 1, 2 e assim por diante. A altura, por exemplo, é uma variável quantitativa contínua, certo? Ela pode ser medida. Pergunto para vocês, quero que vocês pensem aí. Coloquei aqui em cima as opções, ó, das variáveis. Uma concessionária de automóveis tem cadastrados 3.500 clientes e fez uma pesquisa sobre a preferência de compra em relação à cor. Então, as opções para cor são branco, vermelho ou azul. Também preço, número de portas, 2 ou 4, e estado de conservação, novo ou usado. Foram consultados 210 clientes. Diante dessas informações, responda. Letra A. Qual é o universo estatístico e qual é a amostra dessa pesquisa? Letra B. Quais são as variáveis e qual é o tipo de cada uma? Ou seja, qual é o tipo de variável? Então, eu pergunto quais são elas e qual é o tipo de cada uma. Quais os possíveis valores da variável cor nessa pesquisa? O universo é o cliente
E a amostra é 210 clientes? Isso aí. Professora, é uma dúvida. Que eu não estava prestando atenção aqui. Vai ter que copiar toda a atividade e vai ter que enviar? Não. Vocês só vão responder no caderno de vocês, tá? Vocês não vão precisar Tá. copiar. Então, vocês coloquem questão 1. E só bota a resposta em cima, no caso. Isso, coloquem assim, questão 1, atividade 1. Lá em cima no caderno, vocês coloquem estatística, aula 1, tá? Sim. Estatística, aula 1. Daí na aula 1, exemplos. Que é essa, vou voltar aqui. Voltando, então. Caderno de vocês, coloquem estatística, aula 1, certo? Aí, na sequência, vocês coloquem aí no caderno de vocês mais exemplos de pesquisa nas atividades humanas, tá? Então, eu quero que vocês citem, para mim, alguns exemplos de pesquisa, certo? Não tem um número, tá? Depois dos exemplos de pesquisa, vocês vão colocar a questão número 1. Certo? Aqui. E aí, vocês vão responder aí no caderno de vocês essa questão número 1, tá? Questão, letra B, tá? Quais são as variáveis e qual o tipo de cada uma? Quais que são os tipos? É nominal e decimal? Vou ver aqui. Então, assim, quais são as variáveis? Primeira coisa que vocês vão pensar no problema. Bom, as variáveis são cor, preço, número de portas e estado de conservação, tá? Então, nós temos 4 variáveis. Aí a pergunta é, qual é o tipo de cada variável? Então, vocês têm que pensar inicialmente em cada uma delas. Bom, ela é qualitativa ou quantitativa? Quantitativa? A primeira é qualitativa. A cor, então, variável cor é qualitativa, certo? Tá certo. A variável é qualitativa. Bom, se ela é qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Pergunto para vocês, a cor, ela é nominal ou ordinal? É nominal. Nominal. É nominal, porque ela não existe uma ordem. Muito bem. Então, na letra B, já temos que a variável cor, ela é uma variável qualitativa nominal. Por quê? Porque não existe uma ordem, tá? Então, isso vocês vão anotando, porque essa questão conceitual pode depois confundir, tá? Qual é a próxima variável? Preço. Preço. Bom, a variável preço, ela é quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Quantitativa, porque eu posso contar, né? Porque o resultado são números. E aí eu pergunto, se ela é quantitativa, ela é contínua ou ela é discreta? Quais que são a diferença entre elas mesmo? Então, a discreta são números inteiros. Eu posso dizer 1, 2, 3, 4. Agora, a contínua não, a contínua varia. Ah, então é contínua, professora. Então, é contínua. Então, o preço é uma variável quantitativa contínua. Porque está no conjunto dos números reais, certo? Estão percebendo a diferença? Sim. Sim. Qual é a próxima variável? Número de portas. Número de portas. Pergunto para vocês, a variável número de portas é qualitativa ou quantitativa? Quantitativa. Quantitativa. E ela é discreta? Sim. Quantitativa? Discreto. Discreta, porque o resultado são números inteiros. Estado de conservação. Bom, essa variável estado de conservação, ela é qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Qualitativa. E é ordinal ou nominal? Nominal.
ela é ordinal, porque existe uma ordem. No estado de conservação, vai do pior ao melhor, ou do melhor ao pior, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o estado de conservação é uma variável quali, mas ela é ordinal, porque ela tem uma ordem. Eu consigo ordenar o estado de conservação de um carro. Tá? Então, é ordinal porque existe uma ordem. Agora, a letra C. Quais os possíveis valores da variável cor nessa pesquisa? Tá no enunciado do problema daí. Quais são? Branco, vermelho ou azul? Branco, vermelho ou azul, exatamente. Querem recapitular aí com o que vocês fizeram no caderno de vocês? Ou não precisa? Eu acho que não precisa. Eu preciso. Então, eu tô perdido. Tá. Então, temos esse problema aqui, uma concessionária de automóveis tem cadastrado 3.500 clientes e fez uma pesquisa sobre a preferência de compra em relação à cor, preço, número de portas e estado de conservação. Foram consultados 210 clientes. Diante dessa informação, responda: qual é o universo estatístico? Bom, o universo estatístico é a totalidade de clientes, ou seja, 3.500 clientes. Aham, Certo? tá. Agora, a amostra. A amostra é o conjunto formado pelos clientes consultados, ou seja, 210 clientes. Tá. Certo? Sim, sim. São as variáveis e qual é o tipo de cada uma? Bom, as variáveis, nesse caso, são cor, então aqui, ó, entre aspas, cor, preço, número de portas e estado de conservação. Sim. Certo? Agora, cada uma dessas variáveis, ela pode ser classificada em quali ou quanti, tá? Então, a variável cor, ela pode ser classificada como qualitativa nominal, porque não existe uma ordem, Sim. tá? A variável preço, tá? Os resultados, possíveis resultados são números, então ela é quantitativa contínua, porque ela não tem, porque ela é formada pelo conjunto dos números reais e não os inteiros. Aham. A variável número de portas, ela é uma variável quantitativa discreta, porque podem ser 2 ou 4, que são números inteiros. O estado de conservação é uma variável qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal, porque tem uma ordem, certo? Ele pode ser usado ou novo, tá bem? Uhum. Quais os possíveis valores para a variável cor nessa pesquisa? Estão entre parênteses aqui, tá? Sim. Possíveis Branco, vermelho ou valores azul. branco, vermelho ou azul. Beleza? Beleza. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tema frequência. Tá, pessoal? Suponha que um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e o resultado dela tenha sido o seguinte. Pedro, Ana, Ramon, Laura, Cláudia, Sérgio, Raul, Nelson, Silvia e Pablo. Bom, o que vem a ser a frequência absoluta dessa pesquisa aqui? É quantas vezes, por exemplo, a nacionalidade brasileira aparece? Quantas vezes a nacionalidade brasileira aparece nesse caso? 5 vezes. Olha, nas minhas contas aqui é 6. Vamos olhar de novo se eu contei certo. O Pedro, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Eu também Então, tinha contado 6. essa é a parte mais chata do nosso assunto, que é a contar os resultados, tá? Mas a gente precisa fazer isso. Então, a frequência absoluta, por exemplo, da nacionalidade brasileira é 6. Espanhola, 3 e Argentina, 1.
Então, como que eu vou saber a frequência absoluta da nacionalidade espanhola? Bom, eu vou ter que contar. Aqui, ó, o Ramon, a Laura e o Pablo. Então, são 3. Ainda no mesmo exemplo, eu trouxe aqui para a gente pensar o que é a frequência relativa. Bom, frequência absoluta, tranquilo, né? É o número de vezes que uma variável ela é citada. Agora, a frequência relativa é a frequência absoluta em relação ao total, tá? Então, frequência absoluta, número de vezes em que uma variável aparece, tá? Então, no caso desse exemplo aqui, brasileira 6, espanhola 13 e argentina 1. Agora, a frequência relativa vai ser esse 6, 13 e 1 em relação ao total de pessoas, de turistas. Nesse caso, nós temos 10 turistas, certo? Então, qual é a frequência relativa da nacionalidade brasileira? 6 em 10. Ou 6 décimos, ou 3 quintos, ou 0,6, ou 60%. Tá? Então, a frequência relativa ela pode aparecer em forma de fração, número decimal ou porcentagem. Tá certo? Então, por exemplo, a frequência relativa da nacionalidade espanhola, 3 de um total de 10. Então, 3 décimos, ou 0,3, ou 30%. Ainda nesse mesmo exemplo, o que eu tenho aqui? Uma tabela, tá? Então, eu posso organizar esses dados numa tabela. Nesse caso, eu coloquei essa tabela assim, ó, na primeira coluna aqui, frequência absoluta e frequência relativa. Os próximos exemplos eu vou colocar a frequência absoluta e relativa na primeira linha. Mas nesse caso eu coloquei na primeira coluna. Tá? Então, brasileira, qual é a frequência absoluta? 6. Qual é a frequência relativa? 60%. Espanhola, frequência absoluta 3, frequência relativa 30. Argentina, frequência absoluta 1, frequência relativa 10. E o total, tá? O total de pessoas, 10. E o total de frequência relativa, 100%. Agora, mais uma atividade. Vou começar com vocês também. Vocês conseguiram entender essa tabela? O que é a frequência absoluta e o que é a frequência relativa? Sim. Acho que sim. Então, atividade, tá? Então, agora é hora da gente ver se vocês entenderam realmente ou não. Então, um grupo de alunos foi consultado sobre o time paulista de sua preferência. E os votos foram registrados assim. 2 alunos preferem o Santos, 4 alunos o Palmeiras, 8 alunos Corinthians e 6 alunos São Paulo. Bom, eu gostaria que vocês construíssem uma tabela de frequências correspondentes a essa pesquisa. Eu vou abrir aqui e vou tentar construir aqui com vocês, tá? Vou iniciar essa tabela, certo? Inserir tabela. Eu vou colocar colunas time, vou colocar frequência absoluta e frequência relativa. Quantas linhas eu vou precisar? Eu vou precisar de quantas linhas forem as opções de times, né? Então, são 4. Uma para colocar o time, mais uma para colocar o total. Pronto. Quais são as opções de time? Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Isso. E aqui eu vou colocar total. O que eu coloco aqui nessa coluna? Frequência Absoluta. absoluta. E nessa coluna, frequência. Relativa. Vou colocar aqui. Vou colocar assim. Então, frequência absoluta para os torcedores do Santos. 2%. 2. 2. Agora é 2 de quanto? Quantos são o total? Vamos preencher toda essa tabela aqui, então. 2, quantos eu tenho aqui no Palmeiras? 4, 8 e 6. Qual é o total? 6, peraí, 6, 12.
O total, 20. 20. Obrigada, 20, muito bem. Aí pergunto, 2 em 20 não é o mesmo que 1/10, que não é o mesmo que 10%? Então, como que vocês vão descobrir isso aqui, ó? Vocês vão fazer 2 dividido por 20. E aí vocês vão colocar o resultado, ou em valor em decimal, ou valor em... Deixa eu aumentar aqui. Vou colocar aqui, ó, Eu dou de 2, tirar esses números. 20. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo inserir uma equação. Então, como que eu vou fazer isso aqui? 2, 20, que na verdade é 1/10 ou 0,1, que é igual a 10%. Entenderam? Sim. Ou tu botou aleatoriamente? Não escutei. Pode repetir. Tinha no slide anterior. Tá trancando o áudio, Thiago. Aqui, no slide anterior. Então, o que que eu fiz? Quero mostrar para vocês que a gente pode montar uma tabela assim, tá? Como frequência absoluta e relativa na primeira coluna, ou assim como eu tô fazendo esse exercício. Deixa eu só verificar que eu escutei alguém tentando entrar. Perguntando de onde que saiu esses valores. Ah, tá. Esses aqui? É. Isso, é isso que eu quero que vocês percebam, tá? Então, o exercício é o seguinte: um grupo de alunos foi consultado sobre o time paulista de sua preferência e os votos foram registrados assim: Santos, 2 alunos, então, o grupo de alunos foi consultado. Primeira informação do problema. Aí, qual foi o resultado dessa consulta? 2 alunos preferem o Santos. Vocês estão conseguindo ver os palitinhos que eu fiz aqui? 4 alunos, Palmeiras. Acho que eu não tinha percebido isso. Nem eu. 5, 8 alunos, Corinthians. Então, a frequência absoluta é o número de vezes que a variável, tá? Preferência sobre o time aparece. Então, a variável aqui é preferência sobre um time paulista. Essa é a variável, tá? E quais são os elementos? Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então, qual é a frequência absoluta? O número de vezes em que a variável Santos aparece, 2 vezes. Professora, qual que é o total da questão anterior? Porque eu achava que, era, 6 igual a 60%, 3, 30%. E ali tá diferente no segundo. Não, não é. É 6, é porque aqui o total é 10. Aí 6 décimos é 60%, é 0,6. Tu entendeu? Entendi. Por isso que deu. E aqui o total é 20. Entendi. Por isso que tu ficou com essa impressão que é 6,60, mas não, porque na verdade aqui, ó, eu vou colocar aqui só para te. É 6. Alt igual. Olha o que aconteceu aqui. 6 de 10. Que é igual a 0,6, que é igual a 60%. Entendi. Então, nesse caso, é porque o total é 10. E aí, casualmente, 6 décimos é 60%, né? 3 décimos é 30, 1 décimo é 10. Mas aqui, a conta que tu tem que fazer, então, é 2 em 20, que é 10% do total. Que é sempre em relação ao total da frequência absoluta. Entenderam, pessoal? Entendi. Agora ficou mais claro agora. É porque esse exemplo aqui não foi um bom exemplo agora que eu me dei por conta. Claro que se são 10 o total, parece que é 13, é 30, mas não. Eu tinha feito a mesma semelhança, eu já ia fazer todos os números assim. Não, mas então aqui é porque o total é 10. Então 6 de 10 é 60%, né? 3 de 10 é 30%, 1 de 10 é 10%. O total que manda, no caso. Isso. E aqui vocês têm que chegar em 100%.
Então, 4 aqui vai ser quantos por cento? 20%? 20%, muito bem. O Corinthians, os 8 vão ser 40%. 40, 40%. Vocês já se ligaram aqui na... 25. E o 6? 30%. Não sei. Peraí, calma aí. 30%, porque 6 em 20, ó. Sim. Ah, sim. sim. Então, ó, só vamos relembrando. Então, 6 de 20, que é 0, Peraí. 3, que é 30%. Certo? Então, temos 10%. Vou colocar em negrito aqui. Não precisava dar conta aqui na tabela, no caso, né? Mas aí eu fiz para você saber de onde que saiu esse... Certo? Então, façam no caderno, vocês esse aí também. Agora, o próximo exemplo que eu trouxe aqui foi um... Tu chegou a enviar no grupo, Kailane? Aquele não. Enviei. Enviou? Sim. Eu pedi para ela enviar, porque para vocês, se vocês tiverem como ficar olhando esses dados, porque olhem só quantos dados nós temos aqui. Então, olha só, tabelas de frequências das variáveis quantitativas. Então, quantas variáveis? Isso aqui é como se fosse uma pesquisa, tá? Com várias pessoas, tá? Vou tomar como exemplo um grupo de alunos, não sempre esses alunos no meio da função, né? Um grupo de alunos dos quais foram registrados a idade, o peso e a altura, certo? E aí, para fazer a contagem de cada uma das variáveis, eu recomendo isso aqui, ó. Tá vendo? Sim. Professora, o último valor tava cortando na hora da apresentação. Não tá aparecendo? O último valor cortava. Não? Pra mim, não, pelo menos. Do José Carlos e do Sérgio. É que eu tô comprando pelo telefone e pelo computador, entendeu? Pra comparar. Ah, tá. E assim aparece para você, fora do modo apresentação? Assim aparece. O que eu posso observar sobre essas variáveis dessa tabela aqui? Quero construir aqui com vocês a tabela da variável idade, peso e altura, tá? Primeira situação, tabela de frequências da variável idade. De 14 a 16 anos. Muito bem, então eu tenho como opções para a variável idade 14, 15 e 16. Muito bem. Segundo passo, então, primeiro passo vocês viram aí. Opa, ficou. Então, situação 1, coloca idade em anos. Quais são os possíveis valores? 14, 15 e 16. Então, eu vou colocar aqui, nessa minha tabela de frequências, absoluta e relativa. Frequência absoluta para a idade 14. Então, aqui, o que eu vou fazer? Bom, Alberto, 14. Só para explicar para vocês. 14, coloquei meu primeiro tracinho aqui, certo? Alexandre, 14. Coloquei meu segundo tracinho aqui. Carlos, então não vai no 14, vai aonde? O Carlos vai aonde? Vai no 16. Vai no 16. Então, vou colocar ele aqui. Cláudio, onde que vai o tracinho? No 15. No 15. Eduardo, 14. 14, já coloquei aqui. Flávio, 15. Vou ajudar a Karina a falar também. É bom, né? paramos aonde?
O Geraldo, Geraldo, que é 14. 14 eu já coloquei, já fiz a contagem. Gilberto, 15. L, 14. Hélio, 14, já coloquei. José Carlos, 16. 16. E tem outro José também ali em cima que é 16. 14, João. É, ela saiu rápido. 14. Aqui, José Luiz, 14, os 14 eu já coloquei, Lúcio, 14, o Marcos, 15. No 14 tem uma. Ah, o 14 ela já colocou. Mário, 14. Mas ela não colocou o 14 já? Eu tô lendo Mário, Ah, tá. Maurício, 16. Milton, 14, Renato, 14, Roberto. 15. E o resto 14. Bom, aqui então temos 1, 2, 3, 4, 5. E aqui temos 3. Continuando a nossa tabela, frequência absoluta, então, aqui temos quantos? 12. 12. Aqui. 5 e 3. E 3. O total, então, é 20, né? Agora aqui, só que a gente vem aqui e a gente conta, tá? Se tem 20 mesmo. Porque eu fiz esse 14, esse aqui, né? Então, vocês, quando terminarem esse tipo de exercício, se tiverem numa prova, alguma coisa, vocês voltem aqui e contem se tem 20 mesmo, né? 3, 6, 9, 10. Então, 10 em cada coluna, 20. Beleza. Frequência absoluta, ok. Frequência relativa, como que eu calculo? 12 dividido por 20. 12 dividido por 20. Na verdade, eu coloquei fração aqui, ó. A gente pode deixar em fração. Posso simplificar. Isso dá 3 quintos, tá? Não preciso colocar em decimal, mas eu sei que isso é 0,6, certo? Se eu for dividir 3 por 5, eu vou encontrar 0,6. E aqui eu tenho 60%. Já deu errado os tracinhos, mas depois a gente ajeita. Fração. 5 entre 20. 20. Isso é 1/4, que é 1/4. Ah, tá. É. 25%? 25%. 1/4 é 25%. Então, aqui tenho 25%. Aqui eu tenho 16 20avos, que é... Opa, 16 não, 3, né? Onde que eu tirei? Até nem consigo aqui, já dar direto 0,15, né? Isso aqui é 15%. Nem precisava pensar muito nesse aqui, porque eu preciso fechar 100% aqui, né? 60 mais 25, mais 15, tem que fechar. E aqui eu tenho que fechar 1. Vou botar aqui. Aí. Conseguiram entender como que eu construo a tabela de frequências da variável idade? Sim. Eu entendi. Tá. Então, situação 2, tá? Variável altura. Primeira informação. Ela não é discreta, então tem um outro meio de eu organizar isso, tá? Como os valores, eles são muitos e são diversos, tá? Não tem como eu colocar uma linha para cada valor. Daí eu vou agrupar esses valores em classes, tá? Agora, como que eu vou agrupar esses valores em classes? Como que eu faço isso? Tá? Primeiro, a gente vai pegar o maior e o menor valor encontrado e vai descobrir a amplitude, tá? Então, a gente volta na tabela aqui, para vocês me dizerem qual é o maior e o menor valor, tá? Então, coloquem aí no caderno de vocês. Situação 2, tá? Tabela de frequências para a variável altura. Coloquem no caderno de vocês. Como que vocês vão construir a tabela de frequências para a variável altura? E aí, conseguem já me dizer qual é a maior altura? A maior é 1,69 e a menor 1,62. Muito bem. Então, o primeiro passo para a construção da tabela de frequências da variável altura é descobrir a amplitude, tá? Então, a amplitude é, na verdade, a diferença entre o maior e o menor valor
encontrado. Ó, coloquei aqui para vocês. Como fazer? Primeiro, calculamos a diferença entre o maior e o menor valor registrado, obtendo a amplitude total. Então, de onde saiu esse 1,79? Lá dos dados da pesquisa. Então, eu tenho a maior altura registrada entre os alunos, 1,79. A menor altura registrada entre os alunos, 1,62. Isso me dá 0,17 para a amplitude total. Segundo passo, escolhemos um número de intervalos, tá? Geralmente superior a 4. Consideramos um número conveniente, um pouco acima da amplitude total. Então, por exemplo, eu tenho esse 0,17 aqui, né? Eu vou dividir ele pelo número de classes que eu vou colocar, o número de classes ou de intervalos que eu vou colocar na minha tabela, tá? Então, por exemplo, para 6 intervalos, 0,18 dividido por 6 dá 0,03 metros. Professora, da onde o 0,18 e da onde o 6? Bom, esses números, eles são convenientes para mim que estou organizando a tabela. Entenderam? Então, eu vou organizar essa tabela em 6 classes, ou seja, 6 intervalos. E a diferença entre um e outro é 0,03. Então, por exemplo, o meu primeiro intervalo vai ser da altura de 1,62 até a altura de 1,65. As Então, linhas são tu que escolhe os intervalos que tu vai usar. E o 0,18 isso, geralmente superior a 4, tá? A gente escolhe um número conveniente, tá? Um pouco acima da amplitude total. Então, o meu número conveniente é 0,18, porque aí eu tenho uma divisão exata por 6, entendeu? Eu não entendi. Mas, na verdade, a amplitude é 0,17. Só que o 0,18 não vai entrar, né? Porque não tem... que vocês vão ver. Então, agora aqui a tabela, ó. Situação tabelas de frequências da variável altura. Por que que eu fiz aquilo ali? Para vocês saberem da onde que eu tirei essas 6 linhas aqui, ó. Vocês estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 classes ou 6 intervalos, certo? E o meu primeiro intervalo, ele vai de 1,62 até 1,65. Por quê? Porque eu dividi a amplitude pelo número de intervalos. E eu obtive 0,03. Então, vai de 1,62 mais 0,03 vai me dar 1,65. Entenderam? Sim. Por que eu coloquei esse traço aqui e aqui eu não coloquei? Porque os que forem 1,65 vão entrar na linha. Professora, Oi. ali na tabela tá a idade e anos. É verdade, deixa eu arrumar. Deixa eu ver se eu coloquei a situação 3 aqui. Tá. Não é idade de anos, tá? É a altura. Vou colocar em classes. Obrigada, Kailane. Contagem, frequência absoluta, frequência relativa. Então, a altura, coloquei em classes, e daí eu coloco aqui metros em cada linha, certo? Então, determinamos a diferença de 0,03 entre um intervalo e outro. Então, se aqui foi 1,65, vai até... Quanto que vai aqui? 1,68. A próxima, 1,68 até 1,71. 1,71. Muito bem. A Kailane já pegou. E o resto? Estão fazendo aí? A próxima, então, 1,71. Os valores 1,71, por exemplo, vão entrar aqui onde eu tenho o intervalo fechado. Então, aqui eu tenho o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, esse 1,65 não vai nessa contagem, ele vai na contagem desse aqui, tá? Certo? Agora aqui, 1,74. Uhum. O próximo, então, repito, 1,74, que 1,74, a contagem do 1,74 vem nessa linha. E 1,77. 1,77 até 1,80 aberto, que na verdade vai até 1,79. Agora vem a parte que nós
adoramos, né? A contagem. Então, quem está com a tela dos dados aí aberta e pode nos ajudar com a contagem? Como? Não, é que agora aqui vem a parte da contagem. Então, como é que vocês vão fazer? Alberto, 1,73. Onde que tá 1,73 do Alberto? Tá no, entre o 71 e o 74, na quarta linha. Exatamente. Ah, eu tirei ele lá de cima e coloquei pra cá. Muito bem. Aí agora, o próximo, depois do Alberto, tem o Alexandre. 66. 1,66. Onde é que vai a contagem do 1,66? Na segunda linha. Não. É, na segunda? Na segunda aqui. No segundo intervalo. O Carlos, 1,78. Vai na última. Tá vendo? Professora, se alguém tem 1,65, em qual das duas que vai? Ela vai na segunda, porque 1,65 não conta aqui na primeira. Porque, ó, tá vendo? Eu coloquei fechado à esquerda e aberto à direita. Então, para te contar aqui, teria que ter um tracinho aqui, ó. Ah, tá, entendi. Ó, entendeu? O 1,65 ele entra aqui, ó, porque ele entra aqui fechado. Tá vendo? Então, esse aqui ele conta. Aí aqui não conta 1,65. Certo? Certo. Vocês querem que eu deixe aqui para vocês fazerem? Eu vou deixar aberto para vocês fazerem a contagem, tá? Façam a contagem e completem a tabela de vocês aí. Você pode voltar na tabela rapidinho. Uhum. Eu já perdi um. Quem sabe vocês vão me falando aí os valores e eu vou anotando aqui. Pode ser, só que daí a senhora tem que começar desde o começo, que eu não sei onde é que tá. Ali, tá no... Eu contei só dois, de 1,62 a 1,65. Aqui. O próximo seria 1,70. Oi? O próximo seria 1,70 a altura. Continuando a contagem. 1,70, então entra no terceira. 1,62. Eu não vi que... 1,62 eu já coloquei aqui, os dois que tinha. Tá. 1,76. Aqui, certo? 1,68. Ok. 1,79. É no último. Próximo. Oi? 1,74. Ó, então esse aqui é um exemplo, que o 1,74 vem aqui, ó, tá vendo? 2, 3, 4, na quinta classe, no quinto intervalo. Depois do 1,74. 1,65. Pode ir falando o nome pra te não se perder. Marcos 1,63. 1,63 é na primeira, né? Eu tinha encontrado só dois. 1,63. São só esses dois? São, né? Tá, então eu já anotei. Tá. Mário. 1,69. Maurício 1,70. É no mesmo, né? Isso. Próximo. Milton 1,75. Depois do Milton. 1,72. Roberto 1,69. Sal 1,73. E por último, Sérgio 1,66.
1,60 aí, 6. que é aqui, né? Não. É no segundo. Na segunda linha. De 1,65 a 1,68. Dois. 3. Tem só 3. Tá vendo? Então, na verdade, esse aqui. Aí, aqui, nós temos 5. De 1,68 a 1,71. 1,68. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 aqui, ó. Um, 7, 4. Vamos contar aqui. Esse aqui eu contei. 174, 177. Confiram aí com os de vocês, pessoal. Se é isso que encontraram. Tailane? Eu acho que é, professora. É. E o resto do pessoal que construiu as suas contagens, então? Confere? A minha deu Eu um tinha errinho, mas eu achado um ajeitei pouquinho aqui. mais pra 165 e 168 ali, mas estava errado. Eu apaguei aqui, consertei. Tá. É porque tem que cuidar, sabe o quê? É de colocar, às vezes, 1,65 aqui em vez daqui, por exemplo, 1,68 também, tá? Então, frequência absoluta. Agora, construção da frequência absoluta. Quantos eu tenho aqui? Quantas vezes aparece de 1,62 a 1,65? 2 vezes. Quantas vezes aparece de 1,65, quer dizer, até 1,64, né? De 1,65 até 1,67? 3? 3. De 1,68 até 1,70? 6. De 1,71 a 1,73? 3. De 1, 4. acho que tem alguém com o microfone aberto aí. De 1,74 a 1,76? Opa, 4. desculpa, não tinha visto. 4. E de 1,70... Não, mas pode continuar falando aqui. Não, eu achei que tinha um microfone de outra coisa. Não, pode continuar falando aqui. De 1,77 a 1,80. Quer dizer, a 1,79, né? 2. Aí vamos ver aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20. Beleza, fechou. Bom, agora o valor decimal. 2 vinteavos, 0,10, que é 10%. 3 vinteavos, 0,15, que é 15%. 6 vinteavos, 0,30, que é 30%. 3 vinteavos de novo, mesmo 0,15, que é 15%. 4 vinteavos, 0,20, que é 20%. E 2 vinteavos, de novo, 0,10, que é 10%. Então, aqui eu tenho que ter 1 e aqui eu tenho que ter 100. E essa é a nossa tabela de frequências da variável altura. Beleza? Conseguiram entender como é que se constrói essa tabela, pessoal? Lembrando que aqui a gente precisa calcular a amplitude total? Sim, professor. Então, beleza. Bom, agora, vamos então para a questão número 3, tá? Que vocês façam o caderno. Voltar? Só rapidinho que eu vou. Tá. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma atividade, então, usando os dados da mesma pesquisa, o slide 14, né, no caso, no PDF vai ficar a página 14, elabore a tabela de frequências da variável peso, com seus valores agrupados em 5 classes. Aí, qual é o primeiro passo, então? Primeira coisa é calcular a amplitude, tá? Vou começar aqui com vocês, inserir. Vou colocar aqui, vamos
Qual é a amplitude aqui nesse caso? Aqui. Como que a gente vai calcular a amplitude? A gente vai pegar o maior e o menor valor que aparece para a variável peso. Qual é o maior e o menor valor que aparece? 52 e 44. 53. 53, isso aí. Então, 53 menos 44 igual a 9. Aí, nesse problema, eu já coloquei o número de classes, certo? Quantas classes, quantos intervalos eu quero na tabela? 5. 5. Então, amplitude de cada classe. Por que eu coloquei 10 aqui? Ah, professora, porque se a amplitude é 9? Porque 9 por 5 vai me dar um número quebrado, entendeu? Daí eu aumento um pouquinho a amplitude e faço um número mais conveniente, tá? Um número mais conveniente para mim poder separar. E aí eu tenho igual a 2. Então, como que eu vou montar essa tabela? Vou montar. Então, eu vou ter 5 classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais o total. Vou colocar contagem, frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa de novo em porcentagem. Estão vendo? Então, nessa tabela, o que eu vou ter? O peso em classes. Não consigo aumentar isso aqui. Bom, deixa o peso ali em classe. Contagem. Frequência absoluta. Frequência relativa. E frequência relativa. Então, como que eu vou organizar isso aqui? Qual é o menor peso que aparece? O menor peso que aparece é 44. 44. Aí, vou colocar que nem eu fiz aqui, deixa eu copiar daqui dessa tabela aqui. Então, vai de 44 a 46. E aí, vocês vão montar aqui as 5 classes ou 5 intervalos de vocês, com uma diferença de 2 quilos em cada um. Então, o 46 quilos vocês vão contar no segundo intervalo, certo? Então, aqui, 46 a 48. E aí, vocês voltam aqui, fazem a contagem. Coloquem a contagem, frequência aqui, vou colocar total. Tá? Contagem, frequência absoluta, frequência relativa decimal, frequência relativa porcentagem, tal qual esse aqui, que a gente construiu agora há pouco, certo? Aqui eu tenho um exemplo, tá? Com mais dados, tá? Então, tem sexo, idade, altura, peso, número de irmãos, cor do cabelo e hobby, número do sapato, manequim, desempenho e matemática. Então, aqui eu tenho várias variáveis. Estão vendo? Então, isso aqui é um exemplo
Tá? E aqui são todas as observações e tabelas, 2 tabelas sobre isso aqui para vocês estudarem. Então, ó, o universo estatístico aqui desse exemplo é 225 alunos. A amostra dessa pesquisa é 25 alunos. A cor de cabelo é uma variável qualitativa nominal. O número de irmãos é uma variável quantitativa discreta. Estão percebendo? Então, aqui, ó, tabela da variável número de irmãos. Um exemplo. Tabela da variável peso. Aqui também. Ó, número de intervalos, amplitude total, certo? Um exemplo tal qual esse aqui que a gente construiu. Beleza? Beleza. Já vou lançar lá no CIGA para vocês. E vou colocar... Ah, eu coloquei aqui atividades complementares, tá? Professora, Oi. os exercícios aquele que tu pediu para fazer na última aula, que eram 3 questões, já era para ter enviado ou não? Não era para ter enviado. Agora eu vou conversar sobre essas outras questões com vocês. Tá bom. Abrir a tarefa lá pra gente enviar. Isso. Já vou abrir a tarefa. Bom, pessoal, agora vamos conversar um pouquinho sobre o que ficou, tá? Vou encerrar aqui a gravação da aula de estatística, tá? Aula número 1.